pessoas não querem hoje, tipo assim, pagar um preço para ter Jesus com ela. E nós precisamos atentar para isso. Precisamos buscar esse Deus. Você tem que pôr na sua cabeça: eu sou diferente, eu tenho que ser diferente. Não é que eu queira ser. A palavra de Deus diz, nos orienta que precisamos ser o quê? Diferentes. Você quer ver um exemplo? Vai lá, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Abre aí. Malaquias 3, 18. Então o que, pessoal? Quem? Entre o justo, entre os que servem a quem? E aquele que não serve. Presta atenção aqui, pessoal. Então vereis a diferença. O que é a diferença, pessoal? Diferença é a ausência da igualdade. Qual o pastor? O pessoal costuma dizer assim que é tudo a mesma coisa ou tudo igual. Um caminhão de quê? Japonês. Eu vi isso muito na minha terra lá. Mas observe o seguinte: você faz, vamos lá, que você queira fazer um certo tipo de um salgado, de um doce. E você cria um padrão para o seu doce. Amém, pessoal? Você cria um padrão. Aí de repente você vai fazendo ali, no seu padrão ali e tal, e você vê que um daqueles que você fez, ele ficou com um formato o quê? Então, querendo ou não, ele vai ter um destaque entre os outros, vai ou não vai? Os outros têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, tudo certinho, mas ele ficou de uma forma diferente. É o cristão no meio da sociedade, irmãos. Somos nós no meio do povo. A sociedade, elas vivem em um comum acordo, de uma mesma forma. Elas têm um padrão. Porém a pessoa de Deus, ela se destaca. Como pastor, ela é diferente. A maneira a qual você se comporta. Você chega em um local, está lá todo mundo de um mesmo padrão, até as roupas muitas vezes, o jeito de vestir, o jeito de proceder. Aí você chega lá com o seu jeito diferente. Como é que tem sido a moda ultimamente aí? Gente, como é que tem sido a moda aí, ultimamente aí? Tempos atrás, as mulheres vestiam como? Era tanto vestido que para poder tirar dava trabalho. Era assim ou não era? Vê antigamente como era os vestidos. Aquela arruma de babada, aquela arruma de coisa. Era assim ou não era? Sim ou não? Rapaz, era tanta coisa. E ainda usava um negócio de uma sombrinha, né? A gente falava assim: rapaz, como é que essa mulherada aguenta essa arruma de roupa assim? Por baixo daquela arruma de vestido era um tipo de uma calça, sei lá o que troço era aquele, ficava no meio da perna. O tempo foi passando, elas foram diminuindo os babados. Mas vê as mulheres mais antigas, elas usavam saia e por baixo da saia usavam o quê? Não era nágua? Não era assim? Era ou não era? Agora vê as vovós de hoje aí, as coroas de hoje, como é que estão? Vê as coroas de hoje aí, como é que estão? Gente? Vê a moda de hoje aí, como é que estão? É cada roupa, que misericórdia. Tem uma irmãzinha nossa, eu uma vez que passei, que ela falava assim: é calcinha de bolso. O tamanho do short que a mulherada tem usado. Ela dizia que era uma calcinha de bolso. Mas o padrão do mundo apresenta isso. Você pega o dinheiro, dá para uma jovem, para uma menina ir para a rua comprar, ela só quer comprar agora o quê? Aquele tipo de
Por quê? Porque ela entende que se ela botar uma calça comprida hoje, no padrão mais antigo, ela é o quê? Cafona. Aí o que é que acontece? Você é de Deus. Quem é de Deus aqui? E se você é de Deus, você é para viver igual ou diferente? Ah, pastor, mas é porque não existe porquê. Aqui, ó. E vereis o quê? Vai estar todo mundo com o mesmo padrão de roupa lá. Você vai chegar com a roupa como? Diferente. Todo mundo vai olhar para você. E olha para aquele rapaz como é que ele se veste. Olha para aquela. Vão até dar risada de você, porque eles riem de nós. Né? Mas você não tem que estar atento. Ah, mas o pessoal vai rir de mim, vai mangar de mim. E o que é que você tem a ver com isso? Você tem que entender o seguinte: eu tenho um padrão. O padrão que eu sigo, que eu tenho que seguir, é o padrão ao qual o meu Deus, Ele me orienta. Eu tenho que fazer o quê? Viver nesse padrão. Tá bom. Porque se eu não entrar, se eu não viver o padrão de Deus, eu vou estar igual ao povo ou vou estar diferente? E o que é que Deus fala pra gente? Aqui, ó. E vereis a diferença. As pessoas têm que notar em você a diferença. Na maneira de você agir para com as outras pessoas. Antigamente você era bruto. Você explodia fácil. Era assim ou não era? Qualquer coisinha, ó, eu vou emprestar minha mão na sua orelha. Mas hoje você é de quem? E o que é que acontece, gente? Você já não quer mais aquele tipo de pastor, por quê? Isso é diferente, irmão. Você tem que buscar viver essa diferença. Não importa qual a idade da pessoa. Sabemos que muitas vezes para os jovens, diante de tanta modernidade, tanta coisa aí, é complicado. Ver os coleguinhas final de semana ir para a balada. Ver os coleguinhas final de semana ir para a praia. É assim? Ver os coleguinhas sair, se divertir de diversas formas. E você ter sua vida como se fosse o quê? Regrada, né? Porque fica parecendo que nós temos uma vida regrada, uma vida cheia de limitações. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas quem foi que disse que o servo de Deus e a serva de Deus não pode se divertir? Se diverte. Agora você tem que ver com quem você vai se divertir e como você vai se divertir. Em uma igreja que nós passamos, marcamos um passeio para uma praia. Aí eu estou pensando que o povo vai no padrão de crente, né? Vamos para essa praia. Menino, uma irmãzinha botou um tal de um fio dental, gente, que foi uma confusão. Rapaz, as meninas, né? A minha esposa chamou uma outra obreira lá e conversaram com ela. Ela não gostou muito da ideia, não. Depois eu fui preguei sobre isso, falei sobre isso. A mulher de Deus botar certo tipo de roupa, tem que vigiar. Ah, mas é praia, sim, meu amigo. Mas você é diferente. Não é porque você vai para uma praia que você tem que botar fio dental igual as outras que estão lá. Não. Põe o seu shortinho, uma blusinha tapando os volumes. Homem, você de Deus. Aí o homem fala assim, Wellington, pastor, eu vou para a praia e botar tanguinha. Mas o homem de Deus, como é que ele tem que se portar na praia lá? Ele
pode ser até aqueles camarada fortes, como é? Físico turista, né? Assim? Chama? Ele pode ter até aquela aparência lá, mas ele tem que fazer aquele papel? Não. Por quê, pastor? Ele é um homem diferente. Então você tem que chegar lá na praia, de preferência um dia que tenha menos movimento, ó, sua bermudinha, sua camiseta. Pastor, eu vou tomar banho de camiseta e bermuda. E vai tomar banho de quê? Você é diferente. Em tudo que você faz, você tem que ser diferente. Lá no seu trabalho, você tem que ser diferente dos outros. Um pastor, que é uma pessoa que eu bem gosto dele, amo ele, ele contando pra gente uma vez que ele pegou um ônibus, observe, ele pegou um ônibus lotado, e aí ele ia naquele ônibus ali lotado, e aí o pessoal começou a fazer tumulto. Tem gente que faz tumulto, né? E o pessoal começou a fazer tumulto, aquela confusão. E além do ônibus lotado, o motorista andando devagar, aquele motorista que é meio lerdo para andar. Eu não sei se é lerdo ou se ele é cuidadoso, ou tem excesso de cuidado, você queria devagar demais. E o pessoal começou a agitar, fazer aquela confusão. E gente dá tapa no teto do ônibus, é aquela zoada, aquele negócio. E o pastor está lá assim, ó, segurando. E o pessoal fazendo aquela agonia. Aí teve alguém que falou com ele: e o senhor não fala nada não e tal? E ele quieto, ali estava quieto, ele ficou. Irmãos, chegou no ponto dele, ele desceu, foi para casa. Aí passado uns dias ele encontrou alguém da igreja. E alguém falou com ele assim: pastor, eu vi o senhor tal dia naquele ônibus lá, naquela zoada que estava tendo lá, tá, e o senhor lá todo espremidinho, quietinho lá, e alguém até incitando para o senhor também entrar, e o senhor quieto lá. Aí ele falando para ele assim: imagine se eu resolvo também estar naquela confusão, reclamar, questionar. Eu não vi as pessoas lá, não sabia quem estava no ônibus, mas lá do fundo alguém o quê? Me viu. Então você tem que viver o quê? E quando você vive essa diferença, irmãos, não é você que queira não, o próprio Deus vai fazer você sobressair. Você quer ver um exemplo? Vai lá agora para Daniel, capítulo de número 6. Aqui, ó. Daniel, capítulo de número 6. E pareceu bem-adário, observe pessoal, e pareceu bem-adário constituir sobre o reino 120 o que, gente? Presidente, que estivesse sobre todo o que? Rei, e sobre eles 3 príncipes, dos quais o que, gente? Daniel era aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não tivesse o que? Dano. Então, o rei Dário, meu irmão, ele certamente fez a pesquisa, observou e entendeu que ele poderia estar tomando prejuízo ou vir a tomar prejuízo em alguma coisa. E aí ele resolveu levantar ali pessoas, certamente da confiança dele, para ajudar na administração, na condução do reino. Isso não é errado não, gente. Exemplo, você abre a sua empresa, você abriu a sua empresa, e aí você começa a trabalhar na sua empresa começa a crescer. Amém, gente? Amém, igreja? E você tem que ter essa visão de crescer. E aí de repente você começou com uma lojinha ali, uma lojinha pequenininha, uma portinha, talvez até na sua própria casa, aquela portinha ali, começou vendendo e tal, e tal, e tal. Aí de repente você entende que você pode alugar um ponto aqui na rua principal. Aí você aluga esse ponto aqui na rua principal. Ó, você já sai da sua casa e vem para a rua principal. E aí você está ali trabalhando e tal e tal. De acordo com o movimento da loja, você entende: eu vou contratar
uma pessoa para me ajudar. Você já contrata um funcionário ali. Aí você entende que o movimento está grande, você já contrata um segundo funcionário. E Deus abençoando, seu negócio vai crescendo. Aí chega um ponto que você entende que você vai abrir uma outra loja em um outro bairro aqui da cidade ou no centro. E o movimento tem crescido, graças a Deus você tem se destacado ali nas suas vendas, Talvez a loja do lado não venda nada, mas a sua está vendendo. Aí você entende, eu preciso de mais funcionários e eu preciso de alguém que me ajude, porque eu também preciso de uma hora ir no banco, eu preciso de uma hora de almoço, eu preciso de uma hora para poder eu me afastar, mas eu tenho que ter alguém o quê? De confiança onde? Na loja. Aí você vai e levanta alguém lá, você vai ser meu gerente, você vai ser meu encarregado. Então vai ter demandas que o gerente vai resolver, vai ter coisas que ele vai passar, que o encarregado vai resolver, e tem coisas que eles vão passando tudo para quem? E tem situações que é você mesmo que vai resolver. Só que você tem essas pessoas também para quê? Para te ajudar. Amém, gente? Pode ver as empresas grandes como é que funciona lá. A empresa grande tem lá o presidente, vice-presidente, tem lá diretores, tem lá supervisores, tem gerentes. Não é assim? Tem gerente administrativo, gerente de setor, encarregados e por aí vai. Todo mundo na sua posição e todo mundo trabalhando em favor de quem? Da empresa. Então o rei aqui, ele entendeu, eu vou levantar 120 presidentes. E ele escolheu lá os 120 presidentes. E quando ele escolhe os 120 presidentes, ele falou, eu vou repartir em 3 grupos, e sobre cada presidente eu vou botar um príncipe, alguém que esteja acima deles. E esses príncipes, eles vão prestar, os presidentes vão vir aos príncipes, presta conta aos príncipes, e os príncipes vão vir até quem? Até a mim. Aí. E ele não vai tomar o quê? Prejuízo. Porque ele vai ter gente ali observando, vai ter gente ali olhando tudo, e ele não ia tomar o quê? Prejuízo, sofrer dano. Dano aqui é prejuízo. Se você põe uma empresa e você começa a sofrer danos, ou seja, a tomar prejuízo, vai chegar um momento que a sua empresa vai fazer o quê? Fechar. Você faz lá o produto e não vende, estraga. Ou aquele funcionário seu passa a dar de graça para os outros. Vai chegar um momento que você não vai ter como. Então, para evitar o dano, o prejuízo, você põe alguém para o quê? Para ajudar você na administração. Mas não é você colocar as pessoas para administrar e você ficar de fora. Agora eu quero é sombra e água? Não, pessoal. Já diz o povo aí, né? Quem engorda o gado, você põe as pessoas de sua confiança, mas você tem que estar. De vez em quando venha cá, vamos ter a reunião aqui, presta conta disso aqui, presta conta disso aqui, e todo mundo fala que vai mostrar lá o serviço. Então o rei fez isso aqui. E quando o rei faz isso aqui, gente, olha o que acontece agora aqui, pessoal. Vamos lá, aqui, ó. Segue o versículo aqui. Versículo de número que é agora aqui? Gente, 3. O que é que diz o 3 aí pra gente aí? Ó. Então o mesmo Daniel, se o que, pessoal? Se distinguia desses príncipes e presidentes, porque nele havia o que, gente? Pronto, dá uma paradinha aí, pessoal. Porque nele havia qualquer espírito. Um espírito o quê? Qual é o espírito que tem habitado em você? Qual é o espírito que Deus quer dar para você? Você está vendo aí que o homem de Deus, ele fazia ou não a diferença aqui? Fazia. Observe que diz aqui mais abaixo, porque nele havia um espírito excelente, e o rei Dário queria o quê? Colocar ele sobre quem? Observe aqui, termine de ler para você ver aqui.
O próprio rei via que nele havia uma diferença entre os outros. Por quê? Porque Daniel se distinguiu. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Está entendendo, gente? Aí você diz que é de Deus, e você vive no mesmo patamar. Onde é que você está mostrando diferença? Se você tem sido ganancioso do mesmo jeito. Agora, o que é de Deus? Espera aí. Eu vou trabalhar até tal horário. Nesse meu compromisso com Deus aqui, eu não vou o quê? Mas o que é que a gente ouve muitas vezes? Ah, é porque eu tenho um compromisso, é porque não sei o quê, é porque isso, e a pessoa não para observar e fica querendo exaltar Deus. Como é que tu louva a Deus? Teu louvor não passa no teto. Por quê, pastor? Porque tu não se destaca nos outros. A mesma ganância que o povo lá de fora tem, você tem. E se torna pior, por quê? Porque você é conhecedor de quem? Da palavra. Eu falo aqui sempre. Eu cheguei lá em Itajuípe, e certo dia eu fui cortar o cabelo. Aí quando eu cheguei lá na barbeariazinha para cortar o cabelo, era 5 horas da tarde. Eu estou falando de 5 horas da tarde. Aquilo nunca me saiu da cabeça. Eu cheguei lá, aí perguntei para o rapaz lá: tem quantos na frente aí? Aí ele falou assim: pastor, só tem esse aqui mesmo, só tem esse aqui mesmo. Esse outro que está aqui está só esperando aqui, é amigo dele, está esperando aqui. Mas assim, pastor, hoje eu também não corto mais cabelo. Já deu meu horário. Aí eu falei para ele, falei: já? Ele: é, pastor. Infelizmente não. Se o senhor puder voltar amanhã, o senhor volte. Mas hoje eu não corto mais cabelo. Termina aqui, vou baixar aqui as portas aqui e não atendo mais ninguém hoje. Só amanhã. Eu: tá bom. Vou discutir com o camarada? Não. Ontem de manhã eu fui lá. Tem vaga para mim hoje aí? Ele: tem, pastor, pode entrar. Aí eu entrei, sentei na cadeira lá, ele começou a cortar meu cabelo. Aí ele: pastor, deixa eu falar para o senhor aqui. Ontem quando o senhor veio aqui, eu não cortei o seu cabelo, porque assim, eu tinha uma reunião 7 horas da noite, lá na igreja que eu congrego, que eu faço parte. Eu sou tipo obreiro da igreja do Senhor, tipo obreiro. E tem uns nomes lá que estão, né? Cada igreja tem um negócio diferente lá. E aí eu ontem estava escalado para dar a palavra, para pregar ontem. Ontem eu ia pregar. Então tem os dias da semana que a gente faz a obra, que eu tenho a escala de serviço. E no dia da minha escala de serviço, pastor, eu só trabalho até 5 horas da tarde. Aí eu falei: o que, rapaz? Ele: eu só trabalho até 5 horas da tarde. Por quê? Se eu não parar às 5 horas, vai vir chegando gente aqui, vai vir cortando o cabelo, e eu vou estar cortando o cabelo. Quando eu pensar que não, o quê? Então eu prefiro ficar sem cortar. Deu 5 horas eu baixo, porque eu vou em casa tomar meu banho, vou me ajeitar, me arrumar, para no meu horário eu estar onde, gente? Eu falei para ele assim: rapaz, bacana isso, gostei. Bacana isso. Ele só entendeu. Eu falei: rapaz, bacana, gostei de ver essa atitude sua. E aí eu também parei para analisar. Eu falei: por isso que sempre que a gente passa aqui, seu salão nunca está vazio. E gente, era mesmo. Sempre que a gente passava, o salão dele estava sempre o quê? Sempre tinha gente lá. Alguém falava assim: ah, mas esse cara é doido. Um movimento, ele fez às 5 da tarde, ele podia trabalhar até 7 da noite, 8 horas, e ganhar um dinheirinho o quê? Mas a palavra do Deus ensina o que para a gente, irmãos? Primeiro, que nós devemos viver por fé e não por quê? Por vista. Se eu vivo por fé, eu acredito que Deus ele vai suprir sempre as minhas o quê? Necessidades. Pronto. Se eu vivo por fé, eu entendo
que se eu ganhei pouco hoje, aquele pouco que eu ganhei hoje, se eu for fiel a Deus, Deus ele vai o quê? Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz pra gente: o pouco com Deus é o quê? E o muito sem Deus é o quê? É nada. Tem gente aí que está se enquadrando naquele versículo que está lá no livro de Ageu, como pastor. Você trabalha muito, mas está colhendo o quê? Pouco. E aquele que ganha salário, e vê se não está assim, aquele que ganha salário, quando recebe, é como se fosse no saco o quê? Você põe o dinheiro no saco furado, vai acontecer o quê? O pastor, o senhor quer dizer o quê? Que se eu estou fazendo algo assim, 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 eu posso estar, você pode estar vivendo a vontade da carne. E deixou o espírito de lado. Precisamos atentar para isso, gente. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Quais são as práticas dos ímpios? A sua está igual a dele? Então tem que mudar. Tem que mudar. Entre os que servem a quem? Quantos de vocês aqui nessa manhã servem a Deus? É o pastor quem está dizendo isso? Hã? Quem está falando isso aqui? É, pastor, mas não é o que eu queria ouvir nessa manhã, não. Então eu posso fazer o quê? Porque é o seguinte: entre eu agradar qualquer um de vocês e agradar a Deus, eu vou agradar quem? A Deus. Che, pastor, e nossa amizade? Amizade? A nossa amizade vai me levar para o céu? Vai me dar salvação? Então pronto. Você vai chorar, vai gemer, mas eu quero ir para o céu. Então, e tem que parar para observar. Daniel se distinguia, se destacava. Onde ele colocava a mão, certamente o grupo dele, sempre fazia mais. E o rei começou a observar o quê? O rei começou a observar. Vê o Jacó. O Labão falou para ele: eu tenho visto que por causa de você o Senhor tem me abençoado. E você? Por causa de você, Deus tem o quê? Tem gente que na vida do outro é só para atrapalhar, só para trazer miséria, só para levar fracasso. E desses você procura se afastar. Pessoa que chega para você só para contar, desculpa a expressão, desgraça, sofrimento, só para falar de derrota. Espera aí, gente. Você vai querer ficar com o pessoal desse o tempo todo? Até aquele irmãozinho de igreja, aquela irmãzinha de igreja que chega para você o tempo todo só reclamando da vida, se afasta dele. Pastor, mas é irmãozinho de igreja. Sim, eu quero saber disso. A Bíblia fala que as más conversações corrompem quem? Ele pode ser da igreja, mas qual é a conversa dele contigo? É só o quê? Só fala de derrota, fracasso. Não, menino, menina, menino, não vai dar certo não. Não tem jeito não. E tá depois como? Aí você está até de perto para você não errar. Por quê? Porque o cara...
Agora, olha o que é que a Bíblia fala lá, ó. O Jacó estava sendo para o Labão o quê? Um canal de quê? De bênção. Você, na empresa que você trabalha, você tem que ser para a sua empresa um canal de bênção lá. Ah, pastor, mas o patrão não reconhece. Não é o patrão que tem que reconhecer, não. É Deus que vai reconhecer você. Você não importa o que os outros vão falar. Fica aí, puxa saco, xereta, baba ovo, não sei o que mais, tererê, um bocado de conversa que eles falam lá. Você tem que se manter na sua missão. Deus me pôs aqui nessa empresa para me viver o quê? A diferença, pronto, acabou. Se ele quiser que eu chegue a diretor da empresa, eu vou chegar. Se ele não quiser, eu vou continuar na minha. Agora, eu vou continuar sendo um servo de Deus que vai fazer aqui dentro o quê? A diferença. Se o patrão aqui não me reconhecer, mas Deus, ele vai me honrar. Tá bom. Você tem que entender isso. Não é para você querer andar da mesma forma que o povo do mundo vive, como eles fazem. Não, pessoal. As pessoas têm que olhar para você e ver a diferença. E o que é ver a diferença? Ali vai o homem, ali vai a mulher de Deus. Acabou. Você põe a mão, um negócio destaca, abençoa. Agora presta atenção. Imagine a pessoa cristã, crente, e onde ela chega, só é confusão. Onde ela põe a mão, o negócio acaba. Não, pessoal. O crente invejoso, então aprende isso aqui, pessoal. Você tem que viver, tem que ter esse mesmo espírito que estava em quem? Em Daniel. Você tem que ter esse mesmo espírito que estava em Daniel. E Deus quer que você tenha esse espírito. Deus quer que você tenha esse espírito. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, o profeta fala do Espírito que está sobre Jesus. E esse mesmo Espírito tem que estar em nós. Está lá assim, aí repousará sobre ele o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento, de fortaleza do Senhor, o Espírito do Senhor. E esse mesmo Espírito tem que estar em todos nós, porque é esse Espírito que vai fazer a diferença na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente: mas recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Então você tem que entender, voltando lá para Malaquias 18, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus no caso da mulher, eu não posso ser igual. O pastor, e naquilo que eu tenho sido igual às pessoas do mundo, corrija, conserte. O livro de Apocalipse diz para a gente, e diz lá para a gente, deixa eu puxar ele aqui na mente aqui, meu Deus. Lembra-te, pois, de onde o que? Caíste. O que é isso aqui que ele quer dizer para a gente? Onde é que eu tenho caído? Onde é que eu tenho vacilado? Onde é que eu tenho caído? Onde é que eu tenho vacilado? Às vezes é uma atitude, é uma prática, né? Às vezes é em uma ação que está fazendo. Espera aí.
eu estou caindo nisso aqui. Então eu não posso o quê? É mais ou menos assim, você vai na rua e de repente você pisa numa casca de banana. Você descuidou, pisou numa casca de banana. E aquela casca de banana ali te fez você cair. De outra vez que você for na rua e ver a casca, você vai pisar de novo? Eu quero ver agora cair, eu vou pisar agora e quero ver se eu vou cair. Vai fazer isso? Vai fazer o quê? Quando você chegar perto da caixa de banana, você vai fazer o quê? Ou esticar mais a passada, dá um pulinho, né, assim? Para não cair mais. Eu já caí na casca de banana uma vez, não vou. Pronto. Lembra onde eu caí? O que foi que me fez cair? O que foi que me fez eu tropeçar, eu vacilar? Se eu digo que arrependi e eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu não arrependi. O arrependimento, ele faz com que a gente não queira mais cometer os mesmos erros. O cara roubava, ele botava o revólver na cintura, a faca lá, chegava na pessoa, tomava o celular, tomava carro, tomava dinheiro. E tinha aqueles que ainda davam tapa ainda, né? Tinha aqueles que ainda davam tapa. Aí ele veio para Jesus. O que é que ele faz agora? Vai chegar a oportunidade, rapaz. Vamos roubar um banco agora para a gente ficar logo rico. O que é que ele diz? Não vou. E isso em várias situações da vida. Então, você tem que fazer isso. Rapaz, mas por quê? Eu agora sou de Deus. Eu agora sou uma pessoa o quê? Diferente. Eu vou viver a diferença. E viver a diferença é o quê? Eu vou buscar viver a palavra de quem? De Deus, acabou. E Deus, ele vai me honrar. Vou passar meus perrengues, vou enfrentar minha dificuldade, mas Deus me fará vencer. É melhor a pessoa ficar amarela por um tempo do que vermelha para a eternidade, gente. Então, aprende isso aqui hoje. Nós estamos nesse mundo, gente, põe na sua cabeça isso. Nós estamos nesse mundo. Mas não somos de quem, gente? Não é porque estamos aqui que vamos viver da mesma forma que o povo do mundo aí fora vive. Não, você é diferente. Você tem que ter uma postura diferente. Ah, pastor, mas é porque as pessoas falam que eu não me misturo. E realmente, irmão, você já viu a água do mar se misturar com a água do rio? Hã? Pode chegar ali, que você, na beira da praia, você observe lá. Você vai ver a diferença da água do mar e da água do rio. Pastor, mas a água do rio vai para o mar? Vai, mas você vê a diferença dela lá. Pode observar a cor lá, você vê bem que tem diferença. Você já viu o óleo se misturar com a água? Hã? Você põe tudo no mesmo. Põe tudo na mesma vasilha lá. E chacoalha bem. E põe lá depois para você ver. Separa ou não separa? Água é água, gente. Óleo é óleo. Você pode estar no mesmo barril aqui do mundo, mas você tem que entender que você é diferente. E não podemos o quê? Misturar. E deixa quem quiser falar que fale. Deixa falar. Ah, que você é besta, que não sei o que, deixa falar. A gente ouve tanta coisa. Se eu fosse brigar com todo mundo, não, pessoal. E simplesmente faz o que, pastor? Ignora. É feio para mim ou para quem está falando? A gente foi para o aniversário de 15 anos, minha esposa estava, eu e minha esposa nesse dia. Aí chegou com 15 anos. Aí a pessoa lá que é o responsável pela cerimônia falou: vou chamar aqui o pastor Alessandro
para ele trazer uma mensagem de fé e tal, para abençoar aqui a aniversariante. Aí quando falou, pastor Alessandro, tal, que eu levantei da cadeira, eu mais minha esposa, a gente foi passando assim, um jovenzinho, rapaz. Gente, esconde as carteiras. Em outra palavra, está dizendo o quê? Eu simplesmente olhei na cara dele assim e foi embora. Eu poderia até pôr a mão na cabeça dele e falar assim: esse espírito de ladrão esteja em você a partir de hoje. Só que se eu faço isso, eu ia fazer o quê? Vale a pena amaldiçoar alguém? Vale, irmão. Eu poderia fazer um pai e uma mãe chorar, sim ou não? E destruir a vida daquele rapaz. Simplesmente olhei para a cara dele, dei risada e saí. Pastor, olhei para a cara dele, dei risada e saí. Por quê? Porque eu não sou ladrão. Ele até pode me achar que eu sou ladrão, mas eu nunca roubei ele, nunca roubei ninguém. Então você vai ficar esquentando a moringa e entrando em discussão e confusão com alguém por causa de besteira? Não. Fica vergonhoso para quem? Para pessoa. Por quê, pastor? Porque alguém depois vai falar com ele. Então, você tem que viver isso. Pega essa palavra de Deus, irmãos. Estamos caminhando para o fim dos tempos. E até a vinda de Jesus, tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Que você venha cada dia se firmar mais com o Senhor. Que você venha cada dia estar mais ligado em Deus. Deixa quem quiser se corromper, que se corrompa. A palavra do Senhor diz: os sujos, sujem-se mais. E você que é limpo, faça o quê? Pega essa mensagem e traz para o seu coração. Põe no seu coração: eu vou viver a diferença. E que você venha viver essa diferença. E que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém?